Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, curte os relatos, já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, camisetas que brilham no escuro, moletom, boné, o livro do assombrado e a caixa assombrada. Não deixem de adquirir a caixa assombrada do mês de outubro, pessoal. Caixa assombrada com o tema Saci. Sim, Saci, porque dia 31 de outubro no Brasil é o dia do Saci. Então, ano passado tivemos a caixa Halloween, mas nesse ano temos a caixa Saci. Ok? Então, belezinha. Não deixem, vocês podem assinar, se ainda não são assinantes, podem assinar a caixa e todo mês vocês vão receber uma caixa aí com um tema assombrado diferente. E se não quiser assinar, você pode comprar de forma avulsa a sua caixa, tá bom? Tema Saci, tá muito legal como todas. Então bora lá, falando em Saci, vamos ver esse relato de Saci aqui, ó. O Saci que deu uma surra no tio Paulo. Ai, ai, ai. Olá, querido, sou a fulana e percebi que os assombrados gostaram muito do relato As Irmãs e o Saci Malvado. Então, procurando melhor no caderno da minha avó, encontrei esse aqui. O Saci que deu uma surra no meu tio Paulo. Agora, segue a escrita da minha avó. Acredito que é mais uma das histórias da avó Dalva. Olha só, coincidência ou não. Foi sem querer, tá? Mas tá aqui, ó, mais uma história da avó Dalva. Então, bora lá. Esse caso aconteceu uns 5 anos depois de nós termos vivido a nossa única experiência com o Saci. O meu tio Paulo era um homem bom, mas muito do tipo, comigo ninguém pode. Ele era irmão do meu pai, muito ranzinza e de poucos amigos. O nosso sítio ficava a umas 3 horas do sítio dele. E ele tinha 3 filhos e já era viúvo. Meus primos, já rapazes, o ajudavam. Eles tinham um enorme milharal. Pois bem, o meu tio, Paulo, era assim. Ele não acreditava em nada e ainda zombava dos casos que ele ouvia. Era um homem simples, que nem sabia ler. Um dia, o nosso primo Vitor, filho dele, chegou lá em casa. Já era quase por volta das 6 horas da noite, né, ou da tarde. O meu pai estranhou a hora da visita e logo pensou, ai Jesus, lá vem notícia ruim, né? Meu primo se achegou, jantou e proseando nos contou. Olha tio, meu pai tá ruim da cabeça. E aí meu pai disse, uai, que história é essa? Que história é essa, filho? E o meu primo disse, ô tio, ele deu agora de ficar acordado na varanda de casa com um pedaço de pau. E meu pai falou, credo, mas o que você tá contando? Meu irmão é muito novo pra tá doido desse jeito? E o meu primo disse, tio, ele disse que tem alguém correndo à noite no milharal dele. E que no outro dia as espigas de milho estão tudo no chão. E o pior, são as espigas verdes ainda, que nem tá em tempo de colher. Aí meu pai falou, ô filho, deve ser algum bicho ou outra coisa. Carece de você não preocupar, que bem cedinho nós vamos lá, viu? E Vitor ficou um pouco mais tranquilo depois que meu pai disse isso. Porque sabia que o meu pai sempre dava um jeito pra tudo. E se o meu tio tivesse ruim da cabeça, meu pai ia tirar a doideira dele em 2 tempos. Amanheceu, nem 5 da manhã era ainda. E foi lá, meu pai e Vitor, e o meu irmão Manuel. Chegaram lá por volta da hora do almoço. O meu tio, olha só, saíram às 5 da manhã e chegou na hora do almoço, era longinho, hein? Bom, meu tio Paulo já veio bravo. Ô, Vitor, pra que você foi buscar o José? Se tu fosse menino, eu te dava uma coça. Tu nem me disse pra onde ia, peste. E o meu primo falou, olha, pai, eu fui buscar ajuda pro senhor. Bem diz que o senhor não dorme. E lá vindo do... tá, ele falou isso e pronto, né? Tem dias que o senhor nem dorme.
E lá, vindo do milharal, chegou os meus outros 2 primos, que também confirmaram a mesma coisa para o meu pai. Que, né, o tio Paulo não estava muito 10, não. E segue o diálogo do meu pai e do tio Paulo. Irmão, você não acredita. Tem gente fazendo correria a noite toda em volta dos meus milhos. E o meu pai falou, você já viu? E o meu tio disse, vê, eu não vi. Eu só escuto a correria. E quando eu vou ver, não acho ninguém. E o meu pai falou, irmão, tu não acha que pode ser o Saci? E o meu tio disse, ora essa, José, até você larga a mão de ser besta, homem. E o meu pai falou, você lembra muito bem que o Saci quase levou meu menino. E o meu tio falou, e vocês viram por acaso? Isso foi arrumação dos seus meninos, e vocês trouxa acreditaram. E o meu pai falou, foi não, homem, nós não vimos o bicho, mas filho meu não conta mentira, não. E o meu tio Paulo olhou o meu pai com aquela cara de quem não acreditava em nada. Almoçaram e foram os 2, então, olhar o milharal. Meu pai conta que quando chegou no milharal, já viu logo várias espigas de milho caídas pelo chão. Espigas novas, que ninguém ia colher antes do tempo, né? Então não era uma pessoa que estava ali roubando milho para comer, porque você não vai roubar antes da hora de poder fazer alguma coisa com milho, né? E aí meu pai olhou bem e disse, olha só, nem rastro de gente tem, homem. E quem que ia botar essas espigas, quem que ia botar as espigas desse jeito? As espigas de milho, além de estarem caídas no chão, elas estão fazendo formato de círculo. Então, as espigas, além de estarem caídas no chão, elas estavam numa formação circular. Estavam em formato de círculo, tipo uma roda. Sempre com umas 6 espigas ao redor. Meu pai sacudiu meu tio e falou, por Deus que tá no céu, homem, isso não é coisa de gente, não. Com certeza é o Saci. E o meu tio Paulo gritou, ô seu filho de uma mãe sem alma, seu capeta. Começou a gritar por nada, por tudo, assim, quer dizer, começou a gritar. Aí o meu tio Paulo gritou, ô seu filho de uma mãe sem alma, seu capeta, se tu existe, aparece coisa ruim, vem logo, que tu vai sentir o peso da minha mão. E o meu pai pedia para ele parar de falar aquelas coisas. E quanto mais o meu pai pedia, mais o tio Paulo berrava. Vem, ô credo capeta, tu não é homem não. Aparece, seu maldito, aparece, cramunhão, que hoje eu te pego. E o meu pai, vendo aquilo tudo, pediu mais uma vez para ele parar com isso, pelo amor de Deus. Irmão, vamos chamar o padre? E você vamos chamar o padre e você pare de chamar o coisa ruim. Adiantou? Nada. Meu tio ficou lá falando cada nome ruim que dava até medo. Meu pai então chamou os seus 3 sobrinhos e disse, olha, eu vou embora. Não adianta, o pai dos 6 não me escuta. Vocês tratem de chamar um padre aqui e rezar bastante. Porque assim que eu entrei com o pai dos 6 na plantação, eu fiquei todo arrepiado. Isso aqui é coisa ruim. E os meus primos, coitados, ouviram o meu pai, mas com o pai deles ninguém podia. E o meu pai já se preparando para subir em seu cavalo para ir embora, ainda disse, Paulo, por tudo que é mais sagrado, homem, para com essa xingaria. Você pede perdão a Deus e pede ajuda, homem. Bom, nada adiantou. Meu pai veio embora. E de longe eu via o seu irmão xingar tudo quanto era nome ruim. Passado já uma semana da visita do meu pai ao tio Paulo, meu pai estava muito preocupado. Contou para nós tudo a situação. E os dias foram passando. Naquela manhã era aniversário do Tião. E meu pai mandou abater um boi. E foi chegando gente, a casa estava cheia, boia de graça, né? Era casa cheia até a carne acabar. Porque o meu pai tinha esse costume. Todo aniversário tinha festa. Eu acho que era uma forma dele nos compensar por sempre estarmos na lida com ele. Quando já era de tardinha, toca o sino da porteira.
Meu pai estranhou, porque todos os convidados já estavam ali, menos o tio Paulo, que ficou de mal com meu pai. E logo, menos o tio Paulo, que ficou de mal do meu pai e logo negou o convite. E nem os meus primos foram. O tio Paulo era assim. Ô, homem ignorante, viu? Manuel correu para a porteira e viu que era a charrete do tio Paulo. E logo tratou de abrir. E veio gritando: Ô pai, o tio Paulo veio! Meu pai, meio espantado, porque conhecia muito bem o seu irmão e sabia que aquilo ia virar briga para anos. Tudo porque o meu pai discordou dele. Estávamos todos na frente de casa, a fogueira no meio, e um tanto de gente ainda comendo e tomando suas pinguinhas. Quando meu primo Vitor, que era o mais velho, desce da carroça com a cara de assustado. E logo descem os outros 2 irmãos do Vitor, carregando o meu tio Paulo. Isso mesmo, minha gente, o tio Paulo estava todo lenhado de vara. O pobre não conseguia nem ficar de pé. As marcas de vara estavam em carne viva. Dava até dó de ver o estado do homem. Meu pai logo tratou de colocar seu irmão para dentro de casa e perguntou: Pela Virgem, Paulo, quem fez isso com você? Me fala quem foi o covarde! E o meu tio Paulo, com os olhos arregalados, contou: Irmão, eu tava já saindo do milharal, quando do nada comecei a apanhar de vara. E eu juro, eu apanhava do vento. Cada vez que eu tentava fugir, lá vinha outra varada. Meu pai, nessa hora, disse pra ele aquela típica frase, né? Eu te avisei. E tu não acreditou. Preferiu chamar até o capeta e não quis me ouvir, não é mesmo? Agora tá aí, todo lenhado. E o tio Paulo olhava pro meu pai com aquele olhar de arrependimento. Tio Paulo passou umas 2 semanas conosco para se recuperar. E enfim ele permitiu que o padre fosse em suas terras rezar e mandar, seja lá o que for, embora de lá, sendo o Saci ou qualquer outra criatura que lá existia. Bom, fizeram tudo o que o padre pediu, benzeram cada canto do milharal e nunca mais nada de ruim aconteceu. E o tio Paulo parou de xingar. Acho que aprendeu a lição, né? A gente sabe com toda certeza que foi o Saci, mas ainda tem gente que duvida. Como eu sempre falo, com coisas do outro mundo a gente não brinca e muito menos desafia. E essa foi uma história que entrou para nossa família. E graças a Deus nunca mais tivemos eventos com o Saci ou com qualquer outra coisa. E aqui termino o relato da avó Dalva. Beijos em todos. Um beijo para você, muito obrigada. Meu Deus. Ai, gente, é isso mesmo. Assim, a gente, com coisas desconhecidas não se brinca, muito menos se desafia. Ouça a sabedoria ancestral aí, né? Tem muitas histórias desse lance aí do Saci, que dá uma lapada no, né? Não só o Saci, tem a comadre Florzinha, tem outros seres, guardiões da mata, ou alguma coisa assim, que acaba, né, geralmente quando a pessoa desafia, desrespeita, toma uma sova aí pra aprender, né? E aí, vocês acreditam no Saci? Depois dessa, vocês acreditam no Saci? Não acredita, né? É só respeitar. Mas vocês acreditam no Saci, gente? Eu acredito. Eu acredito que tem alguma coisa aí, sim. Tem alguma coisa aí, sim. Minha mãe via as tranças nos cavalos e era trança. Não era emaranhado de cabelo, era trança. Como a gente faz, assim, tudo certinho. E outras coisas mais, relatos do meu avô, do meu bisavô, escutaram assovio, viram um menino, tipo, pulando na frente do cavalo, que a hora que ele atirou, sumiu. Dizem que se você atirar no Saci, o tiro volta, né? Mas no caso do meu avô, bisavô, não voltou, mas sumiu. O que estava na frente dele não era gente, não era... O que era? Se sumiu. Tinha a altura de uma criança, ele fala. Tinha a altura de uma criança, ele só via o vulto na frente, porque ele estava a cavalo à noite na estrada. Então ele via aquele vultinho assim, do tamanho de uma criança, que conforme ele andava, aquele vulto ia pulando na frente.
Aí ele parava com o cavalo, aquilo também parava. Aí ele andava, aquilo ia igual uma criança pulando. E aí ele pensou, é o Saci. Aí ele apontou a arma e falou só assim, ó, se for gente que tiver aí na minha frente, sai que eu vou atirar. E aquilo lá continuou lá, não saiu não. Aí ele pegou lá a garrucha e pá, meteu um tiro. Espingarda, sei lá o que que era. No que ele pum, deu o tiro, aquilo sumiu. Então, pra falar, era uma sombra que conforme ele andava, não sei o que. E por que ia sumir com o tiro? Era pra continuar ali, então, se fosse uma ilusão de ótica de alguma coisa, né? Mas aquilo sumiu. E não era gente também, né? Óbvio, ainda bem, né? Porque senão... Então tem várias histórias assim do Saci. Se você conhece alguma história, manda pra gente, tá bom? Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui!